Olá! Começamos o nosso programa Basta Crer com muita alegria, como sempre, porque temos você conosco na nossa companhia e realmente é um grande prazer ter todos vocês aqui com a gente, porque este programa de hoje tem muitas coisas. Vou começar dizendo que o apóstolo vai continuar falando sobre há poder em suas palavras. Ui, este é um tema, né? Importantíssimo, por vezes um tema delicado, porque muitas pessoas não querem assumir que não falam coisas boas. Será? Não, mas eu sei que você que nos acompanha fala sempre tudo muito bem, porque também já tem assistido os programas anteriores, então já aprendeu que deve sim falar o que quer colher, ou seja, falar a solução e não o problema. Já aprendeu com o apóstolo Jorge Tadeu que as suas palavras têm poder. Mas agora, para aquelas pessoas que nos acompanham, que ainda não assistiram os programas anteriores, o que você fala acerca da sua família? Acerca do seu casamento? Acerca do seu marido ou da sua esposa? O que você fala acerca dos seus filhos? Será que você está sempre a falar que os seus filhos são obedientes? Que os seus filhos tiram boas notas? Que são boas influências? O que você tem falado dos seus filhos? E da sua área financeira? Você tem falado que você tem sempre problemas financeiros ou que você tem, sim, solução? Que você tem uma vida financeira muito boa? Que você não tem problemas nos negócios? O que você tem falado? Então, realmente, nesta noite nós vamos ouvir mais acerca desta série de Há Poder em Suas Palavras e que é muito importante você prestar atenção e ouvir o que o apóstolo tem para dizer nesta noite. Relembro que você que nos acompanha, se tem um pedido de oração, pode enviar através, temos aí os contatos, o WhatsApp, mais 351 912 895-800. Pensaram que eu tinha esquecido, né? Não esqueci não. Aqui eu lembro tudo. Volto a repetir o WhatsApp, mais 351-912-895-800. Ok, vou revelar meu segredo, gente. Já que também as pessoas em casa já devem ter percebido, né? Eu tenho um papelzinho ali que me diz os números, porque eu ainda não decorei. Você já deve ter percebido que às vezes eu olho pra baixo. Mas não tem problema, não é isso que interessa. O que é importante é você saber os números para entrar em contato conosco, porque a nossa equipe está pronta para falar com você. E tem também o número de SOS, porque tem gente que fala, não, essas tecnologias pra quê? WhatsApp, não. Me dá um número normal, que eu quero ligar normal. Nós temos também, mais 351, anota aí. Ó, calma, daqui a pouco vai começar a passar, mais um minutinho, o WhatsApp ainda tá ali, se você quer entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Aí, SOS, mais 351 21 190 8990, para as pessoas que querem ligar normal, podem ligar, enviar o seu pedido de oração. O que é um pedido de oração? Muitas vezes você precisa de ajuda de Deus, tem algum problema, seja na área financeira, ou quer orar por alguém que você está evangelizando, por exemplo. Às vezes você vai fazer alguma coisa e precisa da concordância, precisa da ajuda de Deus para que dê tudo certo. Então, pode enviar dando esse pedido, né, que nós chamamos de pedido de oração, porque a nossa equipe vai anotar e daqui a pouco o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por todos os pedidos que nós recebermos. Então, não se esqueça, envie o seu pedido de oração e envie também o seu testemunho contando algo de bom que Deus fez na sua vida. De repente, se recentemente você recebeu uma boa notícia, talvez de alguma coisa que você já tinha pedido a Deus, compartilhe conosco, porque vamos ficar felizes em ter esse testemunho, em receber e quem sabe, se for da tua vontade, compartilhar também com as pessoas que nos acompanham aqui nos programas Basta Crer. É muito importante você compartilhar o seu testemunho. Para quê? Para que as pessoas que talvez passaram pelos mesmos problemas semelhantes que você passou, vão ver que tem sim uma solução. E o que você fez? Leu um livro? Fez uma consulta pastoral? Continuou firme na igreja? O que você fez? Isso é fundamental para as pessoas que
passaram ou estão passando por algo semelhante saberem, para elas também não perderem a fé e saberem que sim, Deus tem o melhor preparado para cada um de nós. Envia pra gente, mais 351-912-895-800 WhatsApp e SOS, mais 351-21-190-8990. Poxa, agora vocês já descobriram o meu segredo de olhar pro papel ali, né, com os números. Mas ao longo do programa, no final eu volto aqui com vocês para relembrar esses números sempre que você precisar de ajuda. Ou se você conhecer alguém que precisa de ajuda, pode enviar também. Bom, mas agora chega de conversa e vamos ficar então com o apóstolo Jorge Tadeu. Então, vamos falar mais uma vez sobre o poder que há nas nossas palavras e ao longo da semana eu tenho ensinado isso e eu estou até a dar estes mini-estudos com base neste livro, que tem o mesmo título e quero dizer mais uma vez o seguinte: por mais que você ouça estas verdades, nunca vai ser demais. Eu já conheci isso faz muitos anos. E mesmo quando eu ensino, eu fico muito alegre por o fazer, porque eu fico com mais fé. As suas palavras são sementes e por isso temos de ter muito cuidado com aquilo que falamos. A palavra de Deus diz em Provérbios que tanto a morte como a vida estão no poder da sua língua. Portanto, se você falar coisas de morte, ou seja, problemas, doenças, desastres, hospitais, enfim, você vai colher problemas. Mas se você decidir falar coisas de acordo com o que Deus diz, então você vai ter sucesso. As palavras de Deus são as palavras mais bem-sucedidas deste mundo. Por isso, quando você disser para si próprio: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, você está a semear um futuro fantástico para a sua vida. Depois tem que estudar a Bíblia, ver o que é que Deus diz que você pode, o que é que Deus diz que você já tem, o que é que Jesus comprou lá na cruz para si, que já existe, mas você tem que falar as coisas em existência, etc. Aqui no início do livro eu explico que, na verdade, as suas palavras podem trazer fracasso ou sucesso. As suas palavras podem trazer doenças ou saúde. Se você passa a vida a falar de doenças, que o outro que foi ao médico e não sei o quê, você vai ter problemas de saúde. Se você falar o mesmo que Deus fala, eu já venci. Jesus morreu na cruz para não só me salvar, mas para me curar. Viverei longos anos cheio de saúde. Tudo isto são frases 100% baseadas em promessas de Deus. Então você vai ter sucesso. Isto também me faz lembrar outra coisa, que é o seguinte: muita gente ouve as notícias dos canais principais. E como eles todos os dias falam das doenças, das mortes, dos desastres, chamamos de teleproblemas, a pessoa fica com o coração cheio dessas coisas, depois vai de falar isso. Isso é mesmo mau. Principalmente quando a pessoa está num problema financeiro, problema familiar, problema de saúde. Sabe o que é que você devia fazer? Jejuar. Não é necessariamente jejuar de comida, mas jejuar no seguinte sentido: pare de ver esses programas.
Pare de ver programas até de todo. Você vai ver o quê? É sempre o mesmo. Daqui a 10 anos você vai ouvir a mesma notícia. O fulano que roubou e que não foi preso. O juiz que foi injusto. O banco que faliu. É a mesma coisa. Então, o que é que você tem que fazer? Principalmente, como eu disse, está numa crise. Tem que parar de ver esse tipo de programas. Não ver, até o ideal é não ver nenhum. E sim estar neste programa todos os dias para ouvir a palavra de Deus, até tomar nota. Encher o coração com a palavra de Deus. Aprender a viver pelo sistema de Deus. Aprender a falar da maneira certa para ter sucesso. Este é o meu conselho. Bem, Deus também falou a Josué, este mesmo segredo. Deus disse: Josué, eu vou ser contigo. Não tenhas medo. Mas tu tens que fazer o que eu te vou dizer. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. É o Josué 1:8. Ou seja, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, não fales outra coisa senão o que o livro diz. Não fales o que tu vês. Não fales o que tu sentes quando estás mal. Não fales a crise que está lá fora. Não fales o problema que há em tua casa, sei lá, do casamento ou dos filhos ou o que for. Fala o mesmo que Deus fala. Porquê que Deus disse isso? Porque Deus é o autor dessa lei. Tudo no reino de Deus funciona com base em sementes. Tudo, absolutamente tudo é com sementes. Por isso as suas palavras também são sementes. Sabe uma coisa que não é simpático de ouvir? A tua vida, meu amigo, hoje, a tua vida hoje é o resultado do que andaste a pensar, falar e acreditar. Tu estás a colher aquilo que semeaste no passado. Se você não gosta daquilo que tem, seja em que área for, quem tem que mudar é você. Há muita gente que pensa, se lá fora mudar eu vou ter sucesso. Não vai ter coisa nenhuma. Muita gente é pobre nos países mais ricos do mundo. E muita gente é rico no país mais pobre do mundo. Portanto, lá fora não tem nada a ver consigo, por incrível que pareça. Há sempre a parábola que Jesus ensinou a Mateus. 2 homens sofreram uma tempestade terrível. Uma caiu ao chão, um homem perdeu tudo, porque a casa dele caiu ao chão, perdeu tudo. O outro não perdeu nada. Portanto, não é a tempestade a causadora do problema. Não é o problema lá fora, a crise lá fora, que determina se você vai ter sucesso ou não. É que um construiu a casa na areia, portanto, veio a enxurrada, levou tudo. O outro construiu a casa na rocha, por isso as fundações agarraram a casa. E Jesus disse, construir a casa na rocha é dar ouvidos a Deus, andar com Deus e dar ouvidos a Deus. Dar ouvidos é, eu ouço e faço. Está a ver? Então eu estou a ensinar estes grandes segredos. Há poder nas suas palavras. Neste livro, aqui no capítulo 14, tenho exemplos práticos de como falar. E por isso eu aconselho você a falar deste jeito. A falar deste jeito. A falar o mesmo que Deus fala da sua vida. A falar o mesmo que Deus fala do seu casamento. A falar o mesmo que Deus fala das suas finanças. Por exemplo, se você quer colher saúde, não é só ser curado, é viver longos anos cheio de saúde, você tem que pegar aqui no versículo 50, Isaías 53, que eu tenho aqui no meu livro, Práticas sobre Saúde. Você lê o versículo e depois fala esse versículo para a sua vida. Diz assim Isaías: verdadeiramente, ele, Jesus, tomou sobre ele mesmo as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós fomos ele foi ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido
por causa das nossas transgressões. Ele pagou o preço. E o castigo que nos traz paz foi colocado em Jesus. É o nosso substituto. E pelas suas pisaduras, chicoteadas, que ele levou antes de pôr na cruz, por causa disso, ele pagou por todas as nossas enfermidades. É o que Deus disse. Jesus é o nosso substituto. Então eu posso falar assim: verdadeiramente, Jesus tomou sobre ele mesmo as minhas enfermidades e dores. Ele é que foi ferido por causa das minhas transgressões, meus pecados, meus erros. O castigo que me traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras eu fui curado. Portanto, se fui curado, estou curado. Se eu fui, já estou. E alguém vai dizer assim: eu não posso dizer isso porque o médico diz que eu tenho um cancro, que eu tenho um tumor, que eu tenho uma doença no rins e que isso não tem solução. Bem, então ouça bem o que eu vou dizer. Se você com isso está a dizer que vai orar assim: ó Deus, eu tenho um problema, ó Deus, eu faço qualquer coisa, ó Deus, coitadinho de mim, você não vai ser curado. Porque você não quer mudar. Como Deus também não muda, você vai continuar na mesma. Sabe quem tem que mudar? É você e eu. Mudar como? Para o sistema de Deus. Você tem que parar de falar isso. E começar a falar, semear saúde. Você não está a mentir, você está a semear. Ou como a Bíblia também chama, está a falar as coisas que ainda não são, como se já fossem. É isso que Deus faz. Deus vive assim. Se Deus chegasse ao pé de si e você pusesse a dizer assim: ó Deus, coitadinho de mim, eu tenho uma grande dívida, Deus não ia dizer nada senão isto: tu já és próspero. Bendito Deus e Pai nosso, o Senhor Jesus Cristo, o qual já te abençoou. Tu já és o abençoado. Tu estás por cima e não por baixo, cabeça e não por cauda. Eu sou o teu Deus que supre todas as tuas necessidades, já tens as necessidades todas supridas. E você, se não sabe, mas como eu e tal, não vejo. Não vê porque você está a falar tudo errado. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Você tem que mudar de língua. Ouça bem, a pessoa está com um problema de casamento, ou de filhos, ou de sei o quê. E você vai: ó Deus, coitadinho de mim, estou muito mal, faz qualquer coisa, ó Deus. O que é que vai dar? O que é que vai acontecer? Nada. Vai ficar até pior, porque você está a falar problemas. Mas eu estou a orar. Sim, orar é falar com Deus. Por que é que vai dizer a Deus uma coisa que parece que Deus não sabe? Não é assim que se faz. Você tem que mudar. Ah, mas os outros fazem assim. Pois é, por isso é que eles não têm sucesso. Você tem que mudar. Mudar como? Começar a falar o que Deus diz. Graças te dou, Senhor. A minha família é feliz e unida porque nós servimos ao Senhor. É uma promessa de Deus. Está a ver? Eu habito nos esconderijos do Altíssimo. Eu ando contigo, ó Deus. E por isso 1000 casamentos podem se perder à minha esquerda, 10.000 à minha direita. Eu não, porque tu és comigo. Tu dás ordens aos teus anjos para me proteger. Tu me proteges. Aí você falou certo. Está a ver? Você ouve falar que agora a gasolina está como nunca caríssima, o bacalhau subiu e não sei o que mais subiu e a renda da casa subiu, e você vai começar a dizer: oh meu Deus, isto está muito mal, o meu dinheiro não chega. Bom, você está a falar a morte, não está a falar a vida. O que é que vai acontecer? Problemas. Então o que é que eu tenho que falar? É muito simples. O meu Deus é Deus. Ele supre todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas dele lá no céu. Por isso eu já tenho todas as necessidades subidas. Se o bacalhau subiu, qual é o problema? Se a gasolina subiu, qual é o problema? Se a renda de casa subiu, qual é o problema? O meu Deus supre. Não, mas o seu patrão, não se esqueça, não aumentou o seu salário. É o pensamento que vem, está a ver? Até o diabo a dizer-lhe. E você diz: Satanás, fica sabendo que o meu Deus supre as necessidades
independentemente do meu salário. Deus não precisa do salário para me ajudar e abençoar. Há de haver pessoas que dizem, isso não tem lógica nenhuma, isso é uma coisa muito esquisita. É esquisita, mas funciona. Lógica, claro que não é lógica, é fé. Fé é acreditar naquilo que Deus promete. E é fazer o que Deus diz para fazer. E funciona. É isso. Está a ver? Então eu tenho que aprender a falar. Deus é isso que faz. Está a ver? Deus fala as coisas que não são como já fossem. Deus olhou para Abraão, e Deus tinha prometido, eu vou te dar um filho. A mulher deles chamava-se Sarai. E já tinha 80 anos. Não tinha mais idade de ter filhos. Não podia fisicamente ter filhos. Sempre fora estéril. E agora Deus estava a dizer, tu vais ter um filho. A senhora até se riu e Deus até ficou aborrecido e disse, estás-te a rir de quê? Alguma coisa impossível para mim que sou Deus? Mas Deus obrigou ela, mudou o nome dela e mudou o nome dele, de propósito. Assim como Deus mudou o nome de, como é que foi? De caniço, como é que chamava aquilo? Pedro. Ele chamava Simão. Simão quer dizer um caniço. Para onde o vento sopra é para onde ele se dobra. Vai e vem, é inconstante. Então Deus mudou o nome dele e disse, agora és uma rocha. Não vais vacilar. Olha que engraçado, como o nome de uma pessoa é importante. Então Deus disse ao Abraão assim, o teu nome agora é Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. E a tua mulher passa a se chamar não mais Sarai, mas Sara, mãe, princesa de uma multidão. Então, o homem dizia assim à sua mulher, ó mãe de uma multidão, o que é que vai ser o almoço? Eu estou a imaginar, ele já era rico, tinha muitos empregados, os empregados deviam estar a pensar, esta gente está maluca. Agora é que ela está a pensar, estou a pensar que é uma mãe de uma multidão. Nunca tiveram filhos. E ela respondia, ó pai de uma multidão, o almoço vai ser isto, não sei o que mais. Por que é que Deus mandou eles falarem assim? Porque Deus sabe a lei de falar as coisas que ainda não são como já fossem. Você tem que mudar a sua linguagem. Tem que passar a dizer assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E então depois sim, essas coisas vão acontecer. Então, enquanto o time chega aqui, eu vou aconselhar a você fazer esta oração para pedir a sabedoria a Deus. Digam todos comigo assim, ó Deus, ao ouvir estes segredos, eu te peço, dá-me um espírito de sabedoria para eu conseguir praticar estas tuas leis. Amém e amém. E agora, eu vou pedir ao time para tocar um hino que tem a ver com isto, que é, eu vou construir a minha casa na rocha. Eu vou construir a minha casa na rocha, quer dizer, eu vou fazer o que Deus diz. Eu vou mudar. Eu vou fazer o que Deus diz. Vamos lá então. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou
construir, Então, nós vamos falar sobre finanças e, como vimos ali no título, o seu dinheiro é uma semente. Isto está baseado no que Jesus ensinou, na lei cardinal do Reino de Deus, que diz, em Marcos 26, 4:26, que tudo funciona com base em sementes. O que eu semear é o que eu vou colher, e o agricultor lança a semente à terra e a semente cresce dia e noite até que vem o dia da colheita. Portanto, depois de orar, há um período em que as coisas estão a mexer. Só depois vem a colheita. Muito bem. Portanto, a resposta à oração nem sempre é instantânea. Quando eu for orar hoje, no final, para aquilo que você está a pedir, você não pode esquecer disto. Bem, agora, dinheiro também é semente e muita gente não sabe esse segredo. Então, sofrem problemas financeiros, não sabem como sair dos problemas financeiros. Muito empresário que souber este segredo, ele vai vencer. Mesmo que você, seja um empresário, esteja numa situação terrível financeiramente, com contas por pagar, dívidas ao banco, etc., etc., até, quem sabe, à beira da insolvência, nada é impossível. Para Deus, é muito simples. Você tem que semear sementes, mesmo em tempo de fome. Temos o caso da Sarepta, a viúva de Sarepta. A outra a senhora que também era uma viúva, o marido morreu, até era um homem de Deus, mas deixou contas por pagar e como ela não tinha dinheiro, vieram os credores e iam levar os filhos para serem vendidos como escravos. Uau! Pensa bem. Então, Deus usou-se do profeta para pôr a senhora a semear em tempo de fome. E a senhora venceu essa crise e até prosperou. A outra viúva é a mesma coisa. E ao longo dos anos que eu sou um homem de Deus e que temos a Igreja Maná, já vi, não é milhares, milhões de pessoas literalmente a vencer na área financeira. Mesmo com a Covid-19, com lojas fechadas, Deus continua a ser o mesmo hoje que antigamente. Portanto, o segredo é semear para colher. Por isso é que Deus diz, na sua palavra, que devemos honrar a Ele com dízimos e ofertas. E então Ele vai e abre as janelas dos céus e derrama sobre nós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Porquê? Porque Deus sabe muito bem que o dinheiro são sementes. Cada semente precisa de um solo próprio. Então, a semente financeira tem um solo que é a casa de Deus. Então, é isso aí. Agora, quando você descobre esse segredo e o aplica, o seu dinheiro vai trabalhar para si. Você deixa de estar limitado, escravo do seu dinheiro. O dinheiro já não pode dizer assim, isto podes comprar, aquilo não, porque estás limitado ao teu salário. Você vai pensar e falar, não, eu não estou limitado a coisa nenhuma, porque o meu Deus supre todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas dele, que são infinitas. E você não tem nada que está limitado ao seu salário, ao tamanho do seu negócio, ou ao tamanho da sua reforma. Sei que isto parece esquisito, mas é mesmo verdade, funciona mesmo. Porquê? Porque na lei de Deus, no caminho de Deus, você só tem que semear e colher, como o agricultor. Semear mais, vai colher mais. Se não semear, não colhe nada. Você tem que sair do sistema do mundo
e passar para o sistema de Deus. Você tem que acreditar nesse sistema de Deus e pô-lo em prática. Como é que você faz isso? Vai à casa de Deus e honra a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. E Deus multiplica as suas sementes. Vai acontecer que acontece. O seu dinheiro abre caminhos que não existem. Em países que são ultra difíceis financeiramente. As pessoas da nossa igreja, eu não vou dizer que é todos, mas a grande maioria está a vencer, mesmo durante a crise financeira mundial. Porquê? Porque as finanças de cada pessoa não têm nada a ver com o que está a passar lá fora, com a pobreza do país, com as dificuldades. É a lei de Deus, é o caminho de Deus. Está a ver? E Deus abre caminhos. Deus transforma coisas. O seu dinheiro faz com que, ao semear, faz com que Deus é que seja a sua fonte. Não é mais o seu salário, é a sua fonte. Esse salário é uma fonte limitada. Ganha X, é isso que você tem. O seu dinheiro, quando semeado, não é? Tem um poder. Por isso, você não fica limitado à sua reforma, ao estado de situação da sua empresa. Você ultrapassa todos esses limites porque o seu dinheiro são sementes. Se semear, você vai colher. Semear muito, até vai colher mais. Se não semear, não vai colher coisa nenhuma. E, portanto, a minha exortação é: faça de Deus a sua fonte. Há muita gente que ora: oh Deus, dá-me dinheiro. Oh Deus, estou aflito. Dinheiro não vem por chorar, nem vem por pedir, só vem por semear. E se você tiver uma igreja a mandar perto de si, vá lá, comece a ir à igreja. Se ainda não vai. Se você mora longe, num país qualquer, nós também temos uma maneira de como você pode praticar esta lei. Eu vou pedir ao time que chegue aqui, e enquanto isso, você vai ver nas placas o modo como você pode semear para que Deus multiplique essas sementes de volta, como ele diz, boa medida, recalcada, sacudida. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Estenda a sua mão para eu orar por si. Graças te dou, Senhor, porque Tu és um Deus de prosperidade. Tu és um Deus que não mentes, não és homem para mentir nem falhar. E por isso eu sei que, porque todo mundo decidiu aplicar a Tua lei, todos eles vão prosperar e vencer financeiramente. No nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para
Então nós chegamos à última parte da reunião, onde eu vou falar sobre o Deus de milagres, o Deus que responde às nossas orações, o Deus que sara toda a sorte de enfermidades, o Deus que abre um caminho onde não há caminho, o Deus que resolve problemas. Muitos foram vocês que telefonaram, escreveram, pediram oração, toda a sorte de problemas. E dentro de instantes vamos fazer a oração da fé. A oração da fé consiste em você dizer a Deus: eu acredito que recebo agora a minha cura. E Deus implanta uma semente de cura divina, uma semente daquilo que for necessário, e essa semente vai produzir frutos. Não é instantâneo, mas vai produzir. Mas, antes disso, eu quero lhe dizer que era bom que você estudasse e lesse o livro Cura Divina, Como Receber e Manter. Até o ideal é, quem sabe você é um crente, está a ajudar alguém que está doente, um familiar ou amigo, dê-lhe o livro, ou leia-lhe o livro. Há pessoas que estão em coma. Há irmãos que são enfermeiros, até médicos. Depois à noite, quando o hospital está assim semi-vazio, sem grande movimento, eles vão lá e começam a ler o livro. Não é por ser o meu livro, é porque tem a palavra de Deus. É só isso. Mesmo a pessoa, quando parece estar morta, ela não está morta. O Espírito está a ouvir. Então, o que é que eu ensino aqui? Primeiro, que a vontade de Deus é curar toda a gente. Não é fantástico? Mas mais, Deus não quer só curar. Ele quer dar saúde, que é muito mais do que ser curado. Ser curado é uma vez e pronto. Ter saúde, longos anos cheio de saúde, é outra coisa. Essa é a vontade de Deus para si. E Deus tem esse poder. É só receber. Agora, outra coisa que eu ensino aqui é que há obstáculos que têm que ser superados, têm que ser vencidos. Quando não, Deus não responde. Há coisas que ofendem mesmo a Deus e que nós temos que nos arrepender. A doutrina de arrependimento é válida hoje, como nos dias de João Batista, como nos dias em que Jesus começou a dizer: arrependei-vos. Sabe o que é arrepender? É ter nojo daquilo que Deus detesta. É não gostar mais daquilo que eu gostava, agora que eu sei que Deus não gosta. É isso. Não é só parar de fazer o que desagrada a Deus. É eu decidir. Deus não gosta, nunca mais eu vou gostar disto. Isso é que é verdadeiro arrependimento. E quais são os obstáculos que, na minha experiência, são os principais? Eu tenho um livro que fala disso, A Origem dos Problemas. São falta de perdão. São andar em más companhias. São o envolvimento com a idolatria, com a bruxaria, etc. Quando estamos a falar de falta de perdão, você tem que entender que Jesus disse assim: se tu não perdoares ao próximo, eu também não te perdoo. E Deus Jesus até deu um exemplo. Diz que havia um rei e trouxeram a ele, ao rei, um homem que lhe devia muito dinheiro. Então ele foi preso, não pagou os impostos, andou fugido. Mas o homem implorou por misericórdia. Ó rei, tem misericórdia, faz-me um favor que eu não mereço. Deixa-me eu solto que eu vou trabalhar extra e vou-te pagar tudo. E o rei disse: ok. Então o homem foi, todo contente, não foi preso. E então o que é que este homem fez? Foi de falar com as outras pessoas que lhe deviam também umas pequenas quantias. Não eram nada de grande significância comparado com o que ele devia ao rei. E este homem foi mau. Tratou mal as outras pessoas.
pôr na prisão as outras pessoas porque não lhe pagavam logo e disse quê. O rei veio a saber isso, ficou muito aborrecido, chamou esse tal homem e disse: tu és um homem mau, perdoei-te esta quantia toda, dei-te tempo para tu trabalhares e me pagares essa dívida, porque é que não fizeste o mesmo? E o rei o entregou aos atormentadores. Os atormentadores naquele tempo eram pessoas que levavam as suas vítimas para a cava do castelo e punham numa espécie de mesa de madeira e esticavam-lhe os braços até ficar com os braços desmembrados. Arrancavam-lhe os olhos e as orelhas. São os atormentadores. E Jesus disse: se tu não perdoares, também tu vais ser entregue aos atormentadores. São demónios. É por isso que a pessoa, quando não perdoa, tudo corre mal. Por isso, hoje mesmo, antes de orar, você vai, de certeza, decidir: oh Deus, eu estou a entender. Eu perdoo todo o mal que fizeram. E depois sim podemos orar. Deus vai ouvir você e todos os outros. Vamos lá então. Digam todos comigo: oh Deus, eu estou a entender o teu recado. E eu decido, hoje mesmo, perdoar tudo e todo o mal que me fizeram e a toda a gente que me prejudicou. E por isso eu também recebo de ti o teu perdão. Amém e amém. Agora estamos preparados para fazer a oração da fé, porque Deus vai ouvir. Estenda a sua mão sobre mim e digam todos assim comigo: ó Deus, eu recebo agora a minha cura, recebo agora a resposta à minha oração, eu recebo agora a minha libertação. Ó Deus, eu acredito que o teu poder, a tua semente foi semeada na minha vida, no meu corpo, e está a começar a crescer dia e noite até o dia da colheita. Quanto a mim, já estou curado, já estou liberto. Amém, amém. E agora o que é que se faz? Depois de orar, acredito, já estou curado. Louva a Deus, já estou curado. É isso que vamos fazer. E você todos os dias, à noite antes de deitar e de manhã quando acordar, faz isto. Vamos lá então praticar esta lei de Deus. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. E depois de ouvirmos o apóstolo Jorge Tadeu, e com certeza você que enviou o seu pedido já recebeu, já fez oração com o apóstolo, e agora é continuar caminhando na fé, enchendo o seu coração e não desistir, porque a vontade de Deus para a sua vida você já sabe. Então continue conosco neste programa, porque agora mesmo vamos ficar então com um testemunho. Estamos aqui com a irmã Gabriela. Você queria compartilhar algum testemunho para as pessoas que nos estão a assistir? Assim, o meu testemunho é o seguinte, é que eu acredito em Deus, eu sei que Deus não falha, Ele cumpre sempre a sua palavra e eu já vi a mão de Deus muitas vezes na minha vida, não só quando fui salva, porque eu fui curada de quistos nos ovários, eu já sofri um infarto com as artérias entupidas a 90% e graças a Deus eu hoje estou aqui de pé, já sofri também um atropelamento e estou aqui, nem um osso partiu, nenhum osso se partiu e em relação até à minha vida familiar, ela é magnífica. Não, de toda a honra e glória para Deus. E agora você que nos acompanha, tem filhos, filhas, sobrinhos, netos, afilhados, que é o meu caso, só tenho afilhados, tenho sobrinhos também, mas filho ainda não, né? E também não sei, mas também não vem ao caso. O que eu quero falar agora para vocês é o seguinte: o que você está dando para as crianças? Sejam elas seus filhos, sejam elas seus sobrinhos, netos, afilhados, enfim, crianças que ficam com você por algum momento. O que você dá para elas? Liriane, como assim o que eu dou? Dou comida, dou água? Não é disso que eu tô falando. Desenhos animados. Hoje em dia,
tem muitos desenhos, há muitos desenhos, né, para as crianças. E por vezes, a maioria das vezes, esses desenhos animados não influenciam as crianças para coisas boas. Pois é. Será que você sabe o que a sua criança anda a assistir? O que ela tem sido influenciada a fazer? Porque de pequenos, as crianças já conseguem tomar decisões. Basta ficar 5 minutos observando uma criança que você sabe que ela já consegue tomar decisões. Se você manda ela fazer alguma coisa, tem criança que obedece logo, né? Pronto, fala não, não faz. Mas tem crianças já mais ousadas que gostam de testar. Mas por vezes, o caráter da criança já começa a ser desenvolvido aí, quando são pequenas. E isso também é muito de acordo com o que elas começam a ver e começam a ser influenciadas, porque elas pensam que isso é o certo a fazer. E esses desenhos animados muitas vezes influenciam a violência, a desobediência. E o que será que você tem dado para sua criança assistir? Se você é pai, mãe, enfim, agora você deve estar pensando: pois é, nem sei o que meu filho está assistindo. E agora? O que eu faço? Eu tenho a solução. Nós temos a Curiacos Kids, que é uma plataforma exclusiva, feita e pensada nas crianças, com conteúdos 24 horas por dia. Liriane, minha criança acordou no meio da madrugada, o que eu vou colocar? Curiacos Kids. Coloca Curiacos Kids para sua criança ficar tranquila e dormir tranquila. Ai, não gosto. Não tem problema, qualquer hora do dia você consegue colocar Curiacos Kids e a sua criança, então, aprender a andar nos caminhos de Deus, que isso é fundamental. Através desses desenhos, vão influenciá-las a não ter vergonha de Jesus, a saberem que existe sim um caminho e a saberem o que é o bem. Esses desenhos vão influenciá-las a serem pessoas no futuro de influência para Jesus, porque esse é o nosso objetivo. E eu tenho certeza que você, como pai, como mãe, como tio, como avô, como madrinha, você também quer e deseja o melhor para essa criança, não é? Então vamos começar a incentivá-las desde pequenas a andarem nos caminhos de Deus com a Curiacos Kids. Vamos ver. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Então aproveita já agora, tira lá o telemóvel do seu filho, coloca Curiacos Kids para ele assistir. Ai não, Liliane, porque ele vai chorar, vai fazer o maior escarcéu. E eu quero continuar a aprender aqui, quero continuar no programa Basta Crer. Não, mas quem são os pais? É você, ele não vai chorar não, fica tranquilo. Tira o telefonezinho da mão dele, bota aí Curiacos Kids, coloca Curiacos Kids para ele assistir, que eu tenho certeza que ele vai ficar bem quietinho e vai ficar feliz, porque vai aprender a palavra de Deus. E você que manda aí em casa, né? Eu nem sou pai, nem sou mãe, né? Eu quis dizer pai e mãe, gente, mas pronto. Nem sou mãe, e quando, assim, algumas crianças ficam comigo, é Curiacos Kids que vocês vão assistir, porque é o que tem. E elas assistem, ficam felizes, e é assim que é, não é? Com certeza as nossas crianças vão crescer nos caminhos de Deus e vão ser uma grande influência de Jesus. E agora, falando para os adultos, já falei, né? Mais voltado para as crianças. Se você conhece pessoas, ou até mesmo você que nos acompanha, precisa de ajuda, nós temos o SOS, como eu falei no início desse programa. Temos os contatos, que eu vou voltar a repetir, o WhatsApp, mais 351-912-895-800. Pode enviar uma mensagem pedindo ajuda se você precisar, ou então, quem sabe, ligar. Nós temos o número de SOS, mais 351-21-190-8990. Não se envergonhe, porque tudo que você falar é confidencial, volto a repetir isso. Pode, então, pedir ajuda através desses contatos, porque é para isso que nós temos, essa equipe. Vamos ver, então, esse spot. Precisa de ajuda?
Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. E agora vamos ficar com uma música. Quem gosta de música? Aqui no estúdio todo mundo gosta de música. Estão todo mundo fazendo assim, gostam de música. Vamos então ficar com o videoclipe dos Feedback. Vamos lá. Direita de Deus Pai, e eu estou reinando com Jesus. Qualquer principado, todo discípulo do diabo, eu já venci pela cruz. Deus exaltou o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Toda língua confesse: Jesus Cristo, só Ele é o Senhor. Que todo joelho a Ele se dobre. Estou sentado à direita de Deus Pai, e eu estou reinando com Jesus. Qualquer principado, todo discípulo do diabo, eu já venci pela cruz. Essa autoridade que foi dada por Deus, Jesus me deu também hoje a mim. Debaixo da terra, na terra e em cima dos céus, o seu poder não tem fim. Eu estou sentado à direita de Deus Pai, e eu estou reinando com Jesus. Qualquer principado, todo discípulo do diabo, eu já venci pela cruz. Eu estou sentado à direita de Deus Pai, e eu estou reinando com Jesus. Qualquer principado, todo discípulo do diabo, eu já venci, eu já venci, eu já venci pela cruz. E estamos quase chegando ao fim do nosso programa de hoje. Eu espero que você que nos está acompanhando tenha gostado do programa, tenha aprendido muito. Então, eu te espero e nós te esperamos todos aqui no próximo programa Basta Crer. Tchau, tchau! Desde que conheci Jesus, toda a minha vida
mudou, Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Desde que conheci Jesus,